e que amá-lo mais. E eu abro mão de tudo pela glória do meu Senhor. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz. E nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz. E nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar. É só Jesus, vem me amparar, vem me inspirar. É só Jesus. Amém. Amém. Bem, belo timbre de voz, viu? Deus abençoe você. Se quiser, já pode jogar o PowerPoint. Isso. Bom, estamos chegando aí ao final da nossa série. Eu não sei se eu coloquei mais certeza ou mais dúvida na cabeça de vocês. Eu espero que tenha sido mais certeza, porque essa é pode parecer que esse é um assunto marginal do Evangelho, mas eu diria a vocês que a graça é a verdade salvadora. A verdade que salva é a verdade da graça de Cristo Jesus. Todas as outras pregações, sermões baseados em profecias, em doutrinas, todos eles são um prato que a gente come depois. O prato principal, a verdade salvadora, é Cristo Jesus e sua graça. Ellen White tem um texto que ela diz assim: erguei a cruz do Calvário e haverá seiva na pregação. Ou seja, às vezes no afã de pregar as nossas doutrinas, as coisas nas quais nós cremos, nós esquecemos que a verdade salvadora é Cristo Jesus e sua graça. É o meu assunto predileto. Desde que eu, mais ou menos com 15 anos, ouvi o primeiro sermão sobre salvação. Eu tinha 15 anos, lá no Rio de Janeiro, num bairrozinho chamado Madureira. Estava lá eu um dia de sábado, quando surgiu lá um pastor, que até hoje é meu amigo, está velhinho, já não é mais pastor, chamava-se Carlos Nunes Vieira. Carlos Nunes Vieira, pela primeira vez, fez um sermão em que eu, pela primeira vez, ouvi falar da graça de Cristo Jesus. Eu nunca mais esqueci, tinha 15 anos. Já se vão lá quase 50 anos. Eu estou com 63, já se vão lá 48 anos. Né? E eu nunca mais esqueci as coisas que ele falou, e foi quando eu comecei a estudar isso aí. Mas falar de graça, pregar de graça, cantar sobre a graça, é muito diferente de viver a graça. É muito diferente. É muito fácil pregar sobre a graça, é muito fácil, é bonito cantar,
falar, ensinar sobre a graça. Mas viver a graça na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, é muito difícil. Manifestar graça para com os nossos irmãos, para com os nossos parentes, para com os nossos amigos, para com os nossos irmãos de outras igrejas, ou para com os nossos irmãos que não têm fé nenhuma, manifestar graça para com as pessoas é difícil. Nós recebemos de Deus um fluxo vertical de graça, mas distribuir essa graça na horizontal, em cada ato nosso, é o nosso desafio. Até às vezes com o filho, com o cônjuge, a gente não consegue manifestar graça, a gente não consegue ser, nós não conseguimos ser generosos, não conseguimos ser perdoadores, como é o nosso Deus. Então o que acontece? A gente acaba caindo no caso daquela parábola que Jesus contou do credor incompassível, que foi perdoado de uma dívida imensa, que ele jamais conseguiria pagar, e quando ele saiu dali, encontrou alguém que lhe devia uma coisinha à toa perto daquela dívida maior, e aquele ali, ele não perdoou. E aí eu vou até aproveitar para dizer uma coisa para vocês, que pode até parecer num primeiro momento, pode chocar vocês, mas o perdão que a gente recebe de Deus, ele pode ser retirado. Ele pode ser retirado. Depende de você. Se você não perdoar, se você não manifestar graça para com os seus semelhantes, Deus pode retirar o perdão que ele lhe deu. Aquele rei da parábola, que representa Deus, chamou aquele homem e falou: você não perdoou, então você também não está perdoado. Você vai para a prisão e você só vai sair dali quando me pagar tudo. É claro que ele não saiu porque ele não poderia pagar aquela dívida. Significa o seguinte: aquele homem, o perdão foi retirado dele e ele se perdeu. Essa é que é a ideia. Então, vou dizer uma coisa para vocês, é bíblico isso, e digo sem medo de estar dizendo uma heresia. Se você não perdoar o seu semelhante, seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu esposo, seu amigo, se você não perdoar, Deus não vai perdoar você. Aliás, quando você ora a oração do Pai Nosso, você dá a Deus esse direito. Ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas da mesma forma que eu perdoo os meus devedores. Ou seja, se eu não perdoar os meus devedores, não me perdoa, Pai. É isso que você está dizendo para Deus. Quando você ora a oração do Pai Nosso, quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: Pai, se eu não perdoar os que me devem, eu não quero que tu me perdoes. Prestem atenção nisso. E isso é graça. Maravilhosa Graça tornou-se título dessa série que nós estamos encerrando, e foi recentemente assunto das nossas últimas lições. As meditações matinais do ano passado falavam de graça, as meditações matinais desse ano falam de graça. Parece até assim que a nossa igreja, a igreja adventista, como igreja, está descobrindo ou está redescobrindo, né, as belezas da graça de Deus. E eu percebo assim, às vezes você falar de graça, congregação, causa um certo desconforto, porque parece que a congregação adventista espera sempre que o pastor chegue na frente e faça primeiro sermões admoestadores, sermões contra a moda, contra a alimentação, contra não dar o dízimo, contra isso, ou então pregue profecias assustadoras que deixem você inseguro da salvação. Então parece que a gente espera sempre de um púlpito adventista um sermão desse tipo. E quando chega alguém para falar de graça, das belezas da salvação, isso às vezes causa um certo mal-estar. Deve ser o mesmo mal-estar que, por exemplo, você chegar numa congregação dos nossos irmãos evangélicos e falar de obediência, falar da lei. Eles também devem sentir um certo desconforto. Mas sabe por que isso acontece? Porque a gente não entende, tanto nós quanto eles, não entendemos direito essa questão. Então a gente pensa que obediência é contrária à graça, que fé é contrária à obediência, a boas obras. A gente acha que o Calvário, o que aconteceu no Calvário, é contrário ao que aconteceu no Sinai. A gente acha, por exemplo, que as epístolas de Gálatas, de Efésios, de Romanos, não batem
com o Êxodo, não batem com a epístola de Tiago. Então a gente acha que há uma certa contradição, mas as coisas de Deus não se contradizem. Elas se ajustam, elas se encaixam perfeitamente. E essa é a beleza do Evangelho. Por exemplo, Paulo condena drasticamente as obras da lei e a lei dos 10 mandamentos. Ele condena a lei dos 10 mandamentos como meio de justificação e de salvação. Tiago exalta essa mesma lei, as obras que vêm da obediência dessa lei, mas como fruto do Evangelho. Paulo é o mestre da justificação pela fé. Tiago é o mestre em opor fé viva versus fé morta. Então é isso que Tiago faz. Então Tiago não é contra Paulo, nem Paulo contra Tiago. Mas hoje, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou refletir com vocês sobre um dos mais completos exemplos que a Bíblia tem na questão da graça. Uma historinha que na escola infantil eu não me lembro, quando garoto, nunca de ter ouvido sobre essa história, nem de ter cantado nenhuma musiquinha sobre essa história. Você canta musiquinhas sobre Tiago, Pedro, André, sobre Zaqueu, sobre um monte de outros, sobre Davi, sobre um monte de outros eventos bíblicos na escolinha, mas sobre esse personagem do qual eu vou falar hoje, não há musiquinhas sobre ele, e na igreja a gente fala muito pouco, a gente passa batido por essa história. Eu acordei para essa história um dia que eu estava lendo um livro de um evangelista americano que tocava assim de leve nessa história. E eu falei, gente, essa história tem todos os componentes da graça de Deus. E aí fui estudar, fui pesquisar, e realmente é uma história maravilhosa. Há uns 2 anos nós tivemos uma lição de escola sabatina, vocês devem lembrar, que falava sobre os bastidores, os bastidores da Bíblia, Pegava aqueles personagens menos conhecidos da Bíblia e tirava lições deles, E eles perderam a chance de falar desse personagem, porque esse personagem a história dele é muito significativa. Vamos voltar no tempo, mais ou menos 3.000 anos no passado. Vamos cair lá no tempo do reino de Israel. Saul estava morto, o reino estava dividido, porque quando Saul morreu, Davi não conseguiu assumir imediatamente as 12 tribos, não. Porque tinha um filho de Saul chamado Isbosete, que ele se autoproclamou rei no lugar do pai. E ele assumiu as tribos do norte. Vocês lembram que o reino de Israel tinha 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. E o que aconteceu? Davi, naquele iniciozinho, só foi proclamado rei da tribo de Judá. Ele ficou com a tribo de Judá e Isbosete ficou com as outras tribos. E ficou ali, houve uma guerra civil entre a casa de Saul e a casa de Davi. Até que Davi assumisse todo o reino, isso aí passou-se aí 7 anos e meio. Foram 7 anos e meio de uma guerra civil. E justamente nessa época aí, aconteceu um fato interessante sobre o qual nós vamos falar agora e que vai dar uma visão muito bonita da graça de Deus. Vamos ler sobre esse fato aí. Tirando fora isso aí, vamos ler sobre esse fato aí. 2 Samuel 4,4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele era da idade de 5 anos, esse menino, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama, a ama do menino, o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, o menino, e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Esse é o personagem. Então imaginem lá, aquilo ali era a época das dinastias. Normalmente quando um rei assumia, era aquela carnificina, ele exterminava a família do rei anterior. Pelo menos nos outros povos era assim. No povo de Israel ainda não era assim, porque Saul havia sido o primeiro rei de Israel, morreu lutando guerra santa. Um parênteses aqui, vejam que coisa interessante. Vejam como é a graça de Deus. Saul se afastou de Deus, mas Saul foi um excelente pai. Parece ter sido um excelente pai. Morreu lutando guerra santa,
cercado pelos seus filhos. Vários dos seus filhos morreram com ele, inclusive o melhor deles, que era Jonatas. Já Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi um péssimo pai. Brigou com todos os seus filhos, teve problemas entre filhos, filho que matava filho, filho que cometia incesto com a filha. Ou seja, Davi não tinha autoridade nenhuma sobre os seus filhos. Um péssimo pai. Aliás, ele foi combatido por um dos seus filhos, né? Absalão. Abriu guerra contra Absalão. Então, veja que coisa, um homem que se afastou de Deus e foi um excelente pai. Morreu lutando guerra santa, cercado pelos seus filhos. O outro, que era segundo o coração de Deus, foi um péssimo pai, dirigiu muito mal a sua casa, errou em quase tudo que ele fez em relação aos seus filhos. Fechando parênteses aí. Então, como era essa época das dinastias, em que os povos, quando um rei assumia, matava a família do outro, essa ama aí provavelmente se assustou. Poxa, morreu o avô do menino, o rei. Morreu o pai do menino, o príncipe, Jonatas. O que ela fez? Pegou o menino e fugiu. O menino levou um tombo, caiu do colo dela. Naquele tempo não tinha plano de saúde, né? O que aconteceu? O menino ficou manco, aleijado. Nesse texto aí, o menino sai da história. Não se fala mais nele, mais ou menos por uns 15 a 20 anos. Nesses 15 a 20 anos, a situação do reino mudou. Davi finalmente assumiu as 12 tribos, né? E se tornou, então, o segundo rei de Israel, reinou por 40 anos. E vamos ver como é que estava a situação de Davi em relação ao seu reino nesse momento. Ganhou Davi renome, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ele ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo, e os filhos de Davi eram seus ministros. Então Davi estava, como a gente diz aí, numa boa, né? Os outros povos estavam ali assustados com o poderio de Israel, né? A arca de Deus tinha sido restaurada no tabernáculo, o tesouro estava cheio, os inimigos estavam à distância, assustadinhos, porque eles sabiam que o rei de Israel era com aquele povo ali, né? Israel havia se expandido sob o reinado de Davi, passou de 9.500 quilômetros quadrados para 95.000 quilômetros quadrados. Então ele cresceu 10 vezes em termos territoriais. A nação estava prosperando, o ministério estava forte, porque eram os próprios filhos de Davi que eram os ministros. Ainda não havia nenhuma derrota significativa do povo de Israel, não havia manchas nem pecados na vida de Davi. Ainda não havia ocorrido aquele episódio lamentável de Davi com Batseba, sobre quem nós falamos na sexta-feira, né? Davi devia ter mais ou menos aí uns 50 anos. Então era um senhor respeitadíssimo, amado pelo seu povo, um homem segundo o coração de Deus. Nesse momento, ele estava lá talvez numa tarde, um momentozinho nostálgico, talvez uma tarde agradável, e ele lembrando do passado, né? E aí ele se lembrou de quem? Seu melhor amigo. Ele lembrou de Jonatas, filho de Saul, que tinha sido em vida o seu melhor amigo. Eles se amavam profundamente. E aí, Davi fez uma pergunta que eu classifico como uma pergunta da graça. Olhem que pergunta que Davi fez. Ele chamou os seus oficiais e fez a seguinte pergunta. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém que ficou da casa de Saul, para que eu use de bondade? Esse termo aí, lá no hebraico, chesed, significa graça. Então, para que eu use de graça para com ele, por amor a Jonatas. Ele lembrou de Jonatas. Poxa, meu amigo, grande Jonatas. Gostava muito de Jonatas. Vejam que Jonatas era o herdeiro do reino. Era o filho principal de Saul. Quando Saul morresse, o natural era que Jonatas assumisse. No entanto, Jonatas entendeu que o pai dele havia sido rejeitado por Deus e que Davi havia sido eleito no lugar. E ele aceitou. Ele aceitou a vontade de Deus. Ele nunca se rebelou contra isso, e não só isso, se tornou o melhor amigo de Davi, né? Protegia Davi
o quanto ele podia contra a fúria de Saul. Ou seja, Jonatas renunciou, né, ao seu direito real em favor da vontade de Deus. Vejam que coisa maravilhosa. E Davi então lembrou de Jonatas e fez essa pergunta aí: escuta, será que tem alguém ainda da família, da casa de Saul, né, para que eu use de misericórdia, de graça com ele, por amor a Jonatas, meu grande amigo, meu melhor amigo, né? Ou seja, essa graça, agora eu vou mostrar isso para vocês, que Davi estava oferecendo, ela estava baseada numa promessa, numa aliança. Vamos ver que aliança foi essa aí. A aliança foi essa, está lá, segundo Samuel 20, 13 a 17, vamos ler rapidinho. E seja o Senhor contigo, como tem, isso quem está falando é Jonatas. E seja o Senhor contigo, Davi, como tem sido com meu pai. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra. Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os teus inimigos, né, todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava como todo o amor da sua alma. Então veja que coisa bonita. Jonatas já havia renunciado ao seu direito de linhagem, já considerava Davi o próximo rei de Israel, porque havia sido ungido por Deus. Ele só pediu uma coisa a Davi: Davi, amanhã ou depois, quando você estiver no poder, né, você estiver numa boa lá, sem inimigos, reinando sobre essa nação, sobre a qual meu pai não conseguiu fazer a vontade de Deus, protege a minha família, tá? Usa de misericórdia com a minha família. É o que eu gostaria de combinar com você. E os dois fizeram. Vocês depois leiam essa história, tem mais alguns detalhezinhos, como é que eles combinaram isso. Então, mas ficou acertado entre os dois isso aí. E Davi lembrou disso. Seguramente naquela tarde ali, né, anos depois, né, 20 anos depois, Davi fez essa promessa com 20 anos, com 30 anos. Estava com 50 anos, rei poderoso, estimado, como eu falei, e lembrou de Jonatas, lembrou dessa promessa, né? Então vamos mais uma vez relembrar a pergunta de Davi, porque ela é importante. Disse Davi: resta ainda porventura alguém, qualquer pessoa, né, que ficou da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Grave essa expressão que eu botei ali em vermelho, né? Para que eu use de bondade para com ele, não por causa dele, mas por amor a Jonatas. Quando ele fez essa pergunta, ele recebeu uma resposta. E essa resposta, eu acho, assim como eu chamo essa pergunta, a pergunta da graça, que quer oferecer graça, a resposta foi a resposta da desgraça. Vejam só. Chegou então, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda, repetiu a pergunta, alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? E Ziba então respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então vejam aí que resposta que, aparentemente, uma resposta tranquila, mas a última frase mostra um certo desmerecimento com a pessoa do filho de Jonatas. É como se, por exemplo, eu chego aqui e digo assim, para qualquer um de vocês: eu preciso de alguém para passar a lição sábado que vem. Você conhece alguém que possa passar a lição no sábado que vem? Aí a pessoa a quem eu perguntei responde assim para mim: tem fulano de tal, muito bom, passa uma lição maravilhosa, mas ó, tem um gênio terrível, fala direito com ele, porque é difícil conseguir a colaboração dele. Você chega: olha, preciso de alguém para cantar um solo no programa JA, sábado que vem. Você conhece alguém? Conheço. A menina tem uma voz muito boa, só que, ó, totalmente irresponsável. Você marca com ela, você combina, mas ela não chega na hora. Então, se a gente prestar atenção, muitas vezes nós sempre temos um comentáriozinho assim no finalzinho:
Às vezes não, às vezes é um comentáriozinho simples, mas que carrega uma maldadezinha, carrega uma informação negativa sobre alguém. A gente está sempre acostumado a olhar o lado negativo das pessoas e das situações. Então, Ziba falou, tem sim, rei. É um filho dele aí, ó, mas ó, não adianta você pensar em ninguém nessa pessoa para ser um mordomo seu, para ser um administrador aqui no seu reino, um valente do seu exército. É aleijado, coxo. Né? Qual foi a reação de Davi? Vamos ver se Davi olhou para essa resposta de Ziba ou não. Davi simplesmente, desinteressado completamente no que Ziba tinha lhe falado, sem esperar nenhum retorno, ele virou e falou, e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era um lugar, Lodebar significa lugar árido, era um lugar horroroso, uma das regiões mais inóspitas ali da Palestina. Então lá, Lodebar, como se você dissesse assim, além de ele ser irresponsável, ou além de ter um gênio do cão, essa pessoa mora longe, mora muito longe, não vai chegar a tempo, não adianta falar com ele. Né? Então ele falou, rei, além de ser aleijado, mora em Lodebar, é muito longe daqui. Davi também não deu a mínima para isso. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Imagina o susto de Mefibosete, quando chegou uma guarda real lá, aí veio lá aquele aleijãozinho se arrastando. Você, Mefibosete? Sim, sou eu. Quando ele viu a guarda do rei, deve ter pensado, me acharam. Depois de 20 anos, me acharam e vão me matar. E a guarda falou, o rei quer falar com você. E ele foi assustadíssimo, né? Eu fico imaginando a sensação extraordinária dele diante do rei. Vamos ver essa cena aí. Está lá também. Olha só. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então vejam, Mefibosete chegou lá assustadíssimo. Primeira coisa que ele deve ter estranhado, o rei o chamou pelo nome. Pelo nome. Mefibosete. Ele, sou eu, rei. Davi falou, não temas. Eu fico pensando, eu procurei na internet, um desses sites de busca bíblicos, né? Quantas vezes existe na Bíblia a expressão não temas ou alguma expressão semelhante? Encontrei 123 situações na Bíblia, textos na Bíblia, em que é mencionada ou a expressão não temas ou uma expressão semelhante. Essa é uma das duas expressões que eu considero mais doces, né, das Escrituras Sagradas, não temas. A outra que eu considero tão doce quanto essa é, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu fico pensando, quantas vezes na nossa vida, com tantos problemas, né, vocês vêm aqui, brasileiros, tentar a vida nesse país, muitos tentam, se dão bem, outros tentam, não se dão bem, voltam para o Brasil, têm vontade, mesmo os que se dão bem, ficam aqui, sempre tem aquele sonho de um dia voltar para o Brasil numa situação melhor, e mesmo quem ficou lá, trabalhando, lutando com as dificuldades daquele país, que são dificuldades muito grandes, não são as maiores do mundo, a gente em muito pior situação, mas é um país que luta com muita injustiça, muita desigualdade, muita dificuldade, falta de oportunidade. Quantas vezes você está numa angústia tremenda na situação para a qual você não vê saída, e tudo que você queria era que alguém chegasse perto de você e dissesse, não temas. A Bíblia tem um texto que eu fiz questão de colocar ali, é muito doce. Está lá, Isaías 43:1, o próprio Deus falando, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó,
e que te formou. Ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, como Davi fez com Mefibosete. Tu és meu. Um outro texto, e é uma situação muito interessante, é essa aqui do Evangelho, né, que ocorreu com Jesus, daquele oficial, aquele chefe da sinagoga, que tinha pedido para Jesus de curar sua filha, que estava quase morrendo. Acontece que Jesus acabou no caminho, realizando outras curas e gastando algum tempo com outras pessoas, e nesse meio tempo a menina morreu. Quando a menina morreu, Jesus estava ali ainda lidando com a turma, quando veio um ajudante do chefe da sinagoga e falou: olha, não perturba mais o mestre, a filha já morreu, já era. Mas a Bíblia diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, em outra tradução diz assim, não fazendo caso do que eles disseram, né, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então vejam que situação ali começou a mudar a vida de Mefibosete. Esperava ter sido chamado ali para ser morto, e chega o próprio rei e diz para ele: não temas. Vamos ver a reação dele, que é a reação do homem consciente, quando ele encara a graça de Deus. Segundo Samuel 9:8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Mais ou menos o mesmo sentimento do filho pródigo, quando falou para o pai: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então Mefibosete chegou lá e falou: rei, eu sou um cão morto, eu não sou nada, eu sou um aleijão, não posso fazer nada por você, pelo teu reino, pelo teu palácio, não posso fazer nada, eu sou um cachorro morto. Eu uma vez fiz esse sermão lá em São Paulo, numa reunião da Federação de Empresários Adventistas, e aí no final veio uma moça falar comigo, uma empresária lá, falou: poxa, Mário, agora que eu entendi, quando era garota, nós tínhamos um cachorro que não andava, ele não tinha as duas patinhas de trás, ele se arrastava, e minha mãe botou o nome dele de Mefibosete. Então só agora eu entendi a razão, por que minha mãe fez isso. Então, Davi chamou, e olha o que Davi falou para Ziba. Davi chamou Ziba, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, aquele mesmo que tinha desmerecido Mefibosete no início, e lhe disse: olha, tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa, eu dei ao filho do teu senhor, ou seja, Mefibosete. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu, teus filhos, teus servos, recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Vejam que situação. Morava em Lodebar, esquecido, só esperando morrer. Agora era um habitante ali do Palácio Real. E toda a sua fazenda, toda a sua casa foi restaurada. Davi designou um dos seus servos com toda a sua família para servir a Mefibosete, e encheu a casa de Mefibosete de alegria e falou: só que Mefibosete vai comer pão todos os dias na minha mesa. Imagine então uma cena anos mais tarde, um álbum de família, uma cena de jantar. Fala Davi, o rei, entra, o primeiro que entra, depois entram seus filhos, entra lá Amnon, um dos seus filhos, entra Tamar, sua filha, entra Absalão, o mais belo dos seus filhos, entra Salomão, ainda garoto, mais sábio dos seus filhos, entram outros filhos de Davi, porque Davi teve outros filhos. Ele teve um filho chamado Quileabe, teve um filho chamado Adonias, teve um filho chamado Cefatias, teve um filho chamado Itreão. Olha que nome bonito para botar numa criança, Itreão. Entra também Joabe, comandante do seu exército. Então está a mesa toda reunida, e lá no finzinho
você ouve aquele barulhinho de alguém se arrastando, vai chegando Mefibosete, se ajeita lá na mesa também, comeu na mesa do rei até o fim da sua vida. E tem mais, não foi tratado como de maneira diferente, não. No texto que nós lemos, numa das telas anteriores aí, diz que ele foi tratado como um dos filhos do rei. Comia pão à mesa do rei como um dos filhos do rei. Ele se tornou como se fosse um filho de Davi. Agora, finalizando, vamos fazer analogias dessa história com a graça de Deus. E vocês vão ver que coisa maravilhosa. Olhem só. Na história de Mefibosete, nasceu num palácio e era filho do rei de Israel. Era filho de Jonatas, né, que era filho do rei de Israel. Então ele era príncipe também, né? Na nossa história, nós nascemos num jardim perfeito. E somos filhos, como cantamos aqui, somos filhos de um rei. Somos filhos do rei do universo. Na história de Mefibosete, tragédia, acidente, medo, fuga, adquirir um defeito para o resto da vida, né? Na nossa história, tragédia, pecado original, medo, condenação para o resto da vida, morte eterna. Vejam como as coisas são bem parecidas. Na história de Mefibosete, por amor incondicional ao seu amigo Jonatas, Davi estendeu sua graça para Mefibosete. Mefibosete, de fato, não tinha nada que pudesse oferecer para Davi. Não tinha mérito, não tinha talento, não tinha aptidão nenhuma que pudesse servir ao rei. Então, aquilo que o rei fez com Mefibosete, não tinha nada com qualquer obra que ele praticasse, que ele pudesse fazer, nada. Mefibosete, fazendo uma alusão ao que nós temos aprendido, foi justificado por Davi ali, independente de toda a vida anterior dele. Na nossa história, por amor a seu filho Jesus, Deus estendeu a sua graça ao ser humano, considerando as obras de Jesus como sendo obras daquele ser humano que ele agora ali justificava unicamente pela fé. Na história de Mefibosete, ele nada fez, era desconhecido, era um aleijão, não tinha nenhum merecimento, não tinha nenhuma capacidade. Na nossa história, também nada podemos fazer. Somos pecadores, indignos da salvação. Na história de Mefibosete, ele se declarou um cachorro morto. Quando ele viu a grandeza do palácio do rei, viu toda aquela realeza, todo aquele luxo, toda aquela pompa, e ele ali um aleijão sujo do deserto, veio como estava, todo empoeirado, né? Um cachorro morto. Ele se definiu muito bem, né? Mas ele aceitou. Ele não disse, não, rei, eu não quero nada disso, não quero nada disso. Ele não fez isso, ele aceitou humildemente o favor do rei. Na nossa história, nós temos que entender que somos indignos da salvação, mas nem por isso vamos deixar de aceitar humildemente a graça de Deus. Na história de Mefibosete, Davi trouxe Mefibosete de Lodebar, um lugar árido, né, um lugar abandonado, triste, pobre, para viver num palácio real. Na nossa história, Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos perdidos, fomos achados e vamos viver assim com ele para sempre. Na história de Mefibosete, Davi não simplesmente trouxe Mefibosete para perto dele, não. Ele o adotou na sua própria família. Ele era tratado como um dos filhos do rei, segundo a Bíblia fala. E Davi lhe deu então alimento para o resto da vida, lhe deu um lar. Na nossa história, nós somos filhos adotivos. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos filhos por adoção. Então Deus nos adotou em Cristo Jesus, nós somos filhos do rei, somos irmãos de Jesus Cristo. Jesus já não nos chama só de amigos, Jesus nos chama de irmãos. Então somos irmãos do Filho do Rei, do Salvador. Somos herdeiros do seu reino. Na história de Mefibosete, os pés mancos de Mefibosete foram sempre lembrança de tudo, de todo o seu estado anterior e do quão grande foi a graça de Davi para com ele. Na nossa história, a nossa natureza mortal, a nossa imperfeição, sempre lembrará que nós somos salvos unicamente
pela graça abundante de Cristo Jesus. Nesse momento aí, Mefibosete novamente desaparece do relato bíblico e fica mais ou menos 15 anos sem que se fale em Mefibosete. Só que nesses 15 anos, a situação de Davi mudou. Então, aquele Davi, bonitão, né, governando o seu reino ali, com o seu reino na palma da mão, sendo amado, admirado pelos seus súditos e respeitado pelos seus inimigos, perdeu completamente essa condição, né? E Absalão agora reinava em Jerusalém, porque Absalão, filho do rei, se revoltou contra ele, estava reinando em Jerusalém, e Davi fugiu de Jerusalém, o rei fugiu do seu próprio filho e foi para uma cidade chamada Manaim. De lá ele guerreou contra Absalão, teve aquele episódio triste da morte de Absalão, contra a vontade de Davi, mas Joabe foi lá e matou Absalão, né? Absalão morreu, Davi pranteou, aquela coisa toda, aquela tristeza, mas depois ele foi e reassumiu o seu reino que Absalão, de certa forma, tinha expulsado Davi de Jerusalém. E aí, num determinado momento, ele passa em revista as suas tropas, ele chama os seus principais, e nesse momento ele reencontra Mefibosete. A Bíblia novamente aí comenta sobre Mefibosete. Então Davi pergunta para ele: Mefibosete, quando eu fugi daqui de Jerusalém, né, fugindo para não brigar com meu filho, para não guerrear contra meu filho, não matar o meu próprio filho, eu preferi fugir. Os meus principais fugiram comigo. Mas você não foi. Não vi você. Você não foi comigo. E aí, Mefibosete chega meio sem graça e diz: não, rei, é o seguinte, você sabe, eu sou aleijado, eu não tinha uma montaria, Ziba também não me deu uma montaria, e eu não pude fugir. Ficou meio que assim a palavra de Mefibosete contra a palavra de Ziba, né? Mas Davi não fez caso disso, não. Ele poderia estar mentindo, ou Ziba poderia realmente não ter dado para ele a montaria. Davi, a gente não sabe, a Bíblia não relata. Mas Davi, surpreendentemente, não fez caso disso. Ele poderia ter mandado matar Mefibosete por traição, né? Naquele tempo, traição. Ele não seguiu com o rei quando o rei fugiu de Absalão. Mas ele deixou passar, ele lembrou provavelmente novamente da sua promessa, ele foi fiel à promessa que ele tinha feito, da aliança que ele tinha feito com Jonatas, e ele permitiu que Mefibosete continuasse a viver no palácio e continuasse comendo na casa do rei até o fim dos seus dias. Então veja, o que a gente depreende daí? A graça oferecida a Mefibosete foi garantida não por Mefibosete, não por qualquer mérito que ele tivesse, não pelas atitudes posteriores dele, não pela lealdade dele ao rei, que ele parece que aparentemente ele nem foi leal ao rei. Não foi garantida por nada disso. A graça oferecida por Davi a Mefibosete foi garantida por uma promessa, por uma aliança que Davi fizera com Jonatas. Então veja, a misericórdia de Davi por Mefibosete não dependia do comportamento de Mefibosete. Ela foi garantida por uma promessa feita a Jonatas. Da mesma forma, a graça de Deus por nós não depende da nossa conduta. Olha o que eu estou dizendo. A graça que nos é oferecida não depende da nossa conduta, da nossa obediência, da nossa lealdade a Deus, até porque o homem não é nada disso. O homem não é obediente, não é leal a Deus. Então não é garantida por essa promessa, por essa coisa. Ela é garantida por uma promessa feita a Adão, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Noé, a Moisés, ao povo de Israel, aos gentios. Tudo que nós, toda essa condição de salvos que nós experimentamos hoje, ela é garantida unicamente por uma promessa de Deus, porque Deus é fiel. Olha o que diz esse texto aqui. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Os nossos atos, as nossas falhas, os nossos atos pecaminosos, as nossas falhas e transgressões diárias não tiram a nossa filiação. Você pode se afastar de Deus,
você pode deixar sua família, você pode se meter com drogas, você pode se tornar um meliante, você pode se tornar um corrupto, você pode fazer o que quiser da sua vida, mas isso aí não tira a sua filiação, né? Os seus erros do dia a dia. O que tira a sua filiação é se você se recusar sistematicamente e definitivamente a viver no palácio do rei, a comer a comida do rei, a se relacionar com o rei diariamente. Ou seja, você cai. Eu falei ontem que nós somos considerados, a Bíblia não nos chama de pecadores depois que nós aceitamos o Evangelho. Ela nos chama de santos. Mas somos santos que miseravelmente ainda pecamos. O fato de nós pecarmos não tira a nossa filiação. Eu vou dizer mais a vocês. As pessoas que vão se perder, que estarão indo para o fogo eterno, né? A gente precisa compreender primeiro uma coisa: o fogo eterno não foi feito para o ser humano. O fogo eterno, segundo Jesus mesmo falou, foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para mim, nem para você, nem para quem está lá fora, nem para quem não ama e nem conhece a Deus. Ele foi feito para o diabo e seus anjos. Os seres humanos que eventualmente estarão, né, também lá sendo destruídos no fogo eterno, estarão assim porque se agarraram tanto aos seus pecados que vão junto. Deus vai destruir o pecado. Só que vai ter gente tão grudada no seu pecado que vai junto. Na realidade, o fogo foi feito para destruir o pecado, para destruir o diabo e seus anjos. Os seres humanos que estarão sendo destruídos são filhos de Deus, criaturas de Deus. Alguém diz assim, aquela cena do Calvário, tem músicas que falam nisso, que Deus chorou quando viu seu filho ali no Calvário. Aquele foi o momento mais triste, né, que Deus experimentou. Eu não acredito, eu não penso assim. Ali, Deus se entristeceu? Sim, se entristeceu. Mas deve ter sido uma tristeza agridoce, porque, por outro lado, Deus estava vendo ali a restauração, a possibilidade de restauração da raça humana. Se Jesus não tivesse morrido ali, jamais o ser humano teria chance. Esse projeto Terra de Deus estaria condenado para sempre. Para mim, Deus se entristeceu muito mais, sabe quando? Quando um dia, lá no seu reino, chegou para ele um anjo maravilhoso, magnífico, criatura mais linda de Deus, perfeita, resplandecente, e chegou e contestou a soberania de Deus. Não só contestou a soberania de Deus, mas fez todo um motim celestial, né? E tem mais. Lúcifer conseguiu lançar dúvida não só na terça parte dos anjos. Segundo Ellen White diz, ele conseguiu lançar dúvida em 100% dos anjos. Na realidade, apenas 1/3 o seguiu. Mas 100% dos anjos tiveram alguma dúvida. Mas mesmo com dúvida, resolveram permanecer leais ao Deus dos exércitos. E lá na cruz, terminaram todas as dúvidas deles, quando eles viram, então, aquela cena. Então, para mim, a cena que realmente impactou no coração de Deus, foi a cena com Lúcifer. Quando aquele anjo chegou para ele, e ele, sendo Deus onisciente, sabia tudo o que viria depois disso. Agora, quando ele viu o filho dele ali, sentiu alguma tristeza, com certeza, mas ele também sentiu a alegria de ver que o seu projeto iria continuar, que ali estava sendo dada ao ser humano toda a possibilidade de restauração. Então, essa questão toda da graça, dos nossos erros, das nossas transgressões diárias, nós estamos cobertos de graça. Vai ter um fim isso? Vai. Isso vai ter um limite. Só que, como a gente diz aqui, não é nosso business. Isso só Deus sabe quando essas oportunidades, toda essa plenitude de graça deixará de ser estendida ao ser humano. Mas hoje nós vivemos em tempos de plena graça. Hoje, isso aqui nos conforta. Um texto como esse aqui nos deixa absolutamente confortados, né? Do próprio Davi. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades.
Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, é grande a sua graça para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Deus não nos trata na razão direta dos nossos erros. Eu já falei isso aqui em algum momento. Ele não nos trata na razão direta dos nossos erros, porque Ele sabe que nós somos pó. As consequências dos nossos atos, que nós realmente temos, Deus não deixa que elas nos atinjam na exata medida dos nossos erros, não. Deus atua ainda aí com muita misericórdia, né? E isso que nós enfrentamos como resultado das nossas escolhas, ainda é uma parte muito pequena daquilo que nós de fato merecemos, porque a maior parte caiu sobre Cristo Jesus. Então isso eu espero, nós chegamos ao fim da nossa série, e eu espero que vocês tenham compreendido exatamente como funciona essa questão de graça, de fé, de obediência. Em nenhum momento eu quis dizer para vocês que a obediência é desnecessária. Em nenhum momento eu quis dizer para vocês que nós podemos viver, uma vez salvos, podemos viver do jeito que nós queremos. Muito pelo contrário. Deus não salva ninguém para que ele permaneça do jeito que ele está. Ninguém. A graça de Deus está estendida a todos nós. Somos salvos. Repetindo, só relembrando as lições. Nós fomos salvos no passado da condenação do mal. Nós somos salvos ou estamos sendo salvos no presente do poder e da influência do pecado. E nós seremos salvos no futuro da presença do pecado. São os 3 tempos da salvação. E fechando, quero fazer uma pequena ilustração. Existem 3 palavrinhas mágicas nessa questão da salvação. 4, vou botar 4. Obediência, conhecimento, fé e graça. Eu vou responder uma pergunta que eu fiz no primeiro dia, que dizia assim: o que é que de fato nos salva? Dessas 4 coisas, por qual delas nós realmente somos salvos? Então vamos analisar uma por uma, rapidinho. Obediência. A obediência é algo que ocorre no âmbito do ser humano ou no âmbito de Deus? Quem é que obedece? É o ser humano. Então, obediência é algo que ocorre na minha vida, sou eu que procuro obedecer. Como é uma coisa do ser humano, ela falha, ela é pobre, ela é trapo de imundície diante de Deus. Então a nossa salvação não poderia repousar em cima de uma coisa que falha, uma coisa que é rota, uma coisa que é pobre, que é imperfeita. Vamos para a segunda palavra, conhecimento. O conhecimento ocorre no âmbito do ser humano ou no âmbito de Deus? No âmbito do ser humano. É o ser humano que adquire o conhecimento da palavra de Deus, que estuda, que interpreta, que aprende, mas o conhecimento é uma coisa complicada, porque você interpreta uma coisa de uma forma, outra coisa de outra forma, entra o ser humano nessa coisa aí. O próprio texto bíblico é um texto que vem sendo, digamos assim, ao longo dos séculos, sofreu diversos ataques de Satanás, em traduções mal feitas, em cópias. Ele é razoavelmente correto em relação aos originais, mas só o fato de serem palavras humanas, o que é sagrado não é o texto, não são as palavras, é o pensamento que inspirou aquilo ali. Então é coisa humana o conhecimento. Nossa salvação não poderia jamais repousar em cima de conhecimento, porque ele é imperfeito e é incompleto. Terceira palavra, fé. A fé é algo que ocorre no ser humano ou é em Deus? É o ser humano que tem fé ou é Deus que tem fé? É o ser humano. E como é uma coisa do ser humano, novamente, é falha, é imperfeita. Quando mais nós precisamos dela, ela vai embora, ela diminui e ela pode até morrer. Então, a nossa salvação também não pode repousar em cima de uma coisa que falha e que morre. A gente fala, não, nós somos salvos, ninguém é salvo pela fé. A Bíblia não fala isso, nós somos justificados pela fé. Então, a fé também é uma coisa que ocorre no âmbito do ser humano. A nossa salvação não poderia repousar em cima da fé. A fé é apenas um braço que se estende para adquirir a salvação.
Vamos para a última palavra, graça. A graça é algo que ocorre no nosso âmbito ou no âmbito de Deus? Ou seja, é o ser humano que manifesta a graça ou é Deus que manifesta a graça? É Deus. Então, finalmente, encontramos algo que, como ocorre no âmbito de Deus, na pessoa de Deus, ela é plena, ela é abundante, ela é soberana, ela não acaba nunca, ela sempre existiu, como nós vimos naquele gráfico da linha da salvação que eu coloquei aí. Então encontramos algo perfeito, sublime, pleno, que nós não entendemos, e aí sim, sobre isso aí, a nossa salvação pode repousar. Amém? Então é muito simples a gente entender o papel da obediência. Então é uma coisa que é fruto do Evangelho, né? Você, pela obediência, você demonstra de que lado você está. É só isso. Mas nunca pense em apresentar a sua obediência a Deus, né, como moeda de troca na questão da salvação, porque você, sabe, você vai se arrepender. Ela não tem nenhum papel nesse sentido. Mas Deus espera que você o obedeça? É claro. É claro. Deus espera que você reaja ao amor dele. A nossa religião é uma religião de reação, repetindo algo que eu também falei. Então, que Deus abençoe vocês. Eu vou mandar depois por meio do pastor, eu vou mandar um PDF que fala sobre a doutrina adventista, como a doutrina adventista vê essa questão da graça. Vou mandar para ele distribui para quem quiser. Vou mandar também uma coisa que me pediram, aquele quadrinho que eu mostrei ontem no final, mostrando 12 itens, como é na justificação, como é na santificação e como é na glorificação. Eu vou deixar aquilo também com o pastor, quem quiser pegue com ele. Eu tenho um blog, quem quiser acompanhar no meu blog as coisas que eu escrevo, que eu falo, o blog chama-se Instantâneos do Reino, sem acento e sem nenhuma pontuação, né? instantâneosdoreino.blogspot.com. Que Deus abençoe vocês e que eu espero ter ajudado um pouco essa igreja na compreensão dessa questão da graça. Uma feliz semana a todos. Eu vou pedir o Jorge que faça uma oração, né? Colocar-vos de pé. Depois nós teremos as palavras finais por minha parte agora. Mas aproveitando aí, faz oração para fechar esse bloco, por favor. Colocar-vos de pé, irmãos. Nós que estamos nos céus, aqui estamos na tua presença, ao final desse culto de domingo, e que nós viemos aqui para conversar um pouco mais sobre as belezas da graça de Cristo Jesus. Coloca no nosso coração esse entendimento. Às vezes são verdades que onde o entendimento mal feito pode comprometer toda a nossa compreensão da tua justiça, do que tu esperas de cada um de nós. Nós pedimos assim então que tu abras o nosso coração e que possamos colocar cada uma dessas variáveis do plano da salvação no seu devido lugar e assim entender que as tuas coisas não se contradizem, muito pelo contrário, elas se ajustam perfeitamente para nos mostrar o plano maravilhoso que tiveste para restaurar o ser humano. Dá-nos a todos uma feliz semana, ajuda-nos a resolver os nossos problemas pessoais, financeiros, de saúde, de relacionamentos, e que possamos ainda em terra estrangeira, aqueles que aqui estão, ou aqueles que estão lá no nosso país, que possamos ter no coração que a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E, queridos, nós queremos, em nome da igreja, né, externar ao Jorge algumas palavras de apreciação. Obrigado pela estada conosco durante esses dias. O tempo passa rápido.